aula de hoje está no fascículo número 14 do telecurso 2º grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Que vimos são exemplos de utilização do vento. O ar em movimento é capaz de realizar trabalho mecânico. No caso do moinho, o vento aplica uma força que desloca a roda do moinho e é realizado um trabalho mecânico. O vento transferiu energia para que o moinho se movimentasse. Vimos então que o vento tem a capacidade de transferir energia. E você já sabe que o vento é uma porção de ar em movimento. No programa de hoje, nós vamos levá-lo a responder esta pergunta. Será que é possível armazenar energia numa porção de ar em repouso? Você já sabe que o ar é uma mistura de gases. E também deve se lembrar que os gases tendem a ocupar o maior espaço possível. Por isso, para analisar o comportamento dos gases, geralmente são usados recipientes fechados contendo gases. Uma certa porção de gás é constituída de várias moléculas em constante agitação. As moléculas em constante agitação chocam-se umas contra as outras e contra as paredes do recipiente onde o gás se encontra. A temperatura de uma porção de ar é a medida da agitação térmica de suas moléculas. Assim nós podemos relacionar temperatura com a energia cinética do movimento desordenado das moléculas de uma certa porção de ar. Podemos considerar a pressão como o resultado das forças exercidas pelos choques incessantes das moléculas contra a parede do recipiente onde está a porção de ar. Esse aparelho tenta representar o que seria o modelo de um gás. Essas bolinhas aqui dentro representam as moléculas do gás. Se fornecermos calor ao gás, é isso que acontece. A agitação das moléculas aumenta, aumentando a temperatura. Esse recipiente é fechado e esta parte aqui é móvel. Repare. Se nós fornecermos mais calor ao gás, o que acontece é que a pressão do gás força as paredes do recipiente a ponto de deslocá-la. Aqui no caso, uma parte da energia, ou calor, entre aspas, que é dada, é absorvida pelo gás e serve para aumentar a energia interna das moléculas, aumentando suas velocidades e, portanto, suas energias cinéticas. E a outra parte da energia fornecida é gasta na realização de trabalho para deslocar esta parede móvel. E esta parede, graças à ação do gás, está se deslocando. E nesse caso está sendo realizado o trabalho contra o meio ambiente. Como você deve ter percebido, quando se fornece calor, as moléculas agitam-se mais, aumentando a sua energia cinética. Assim, as moléculas empurram as paredes do recipiente e podem realizar um trabalho, como você vai ver agora nessa experiência. Esse recipiente
está aparentemente vazio, mas ele está cheio de ar. E ele está ligado por esse tubo a esta seringa. Eu vou fechar o recipiente e vou aquecê-lo com um maçarico. Então, estou aquecendo o ar que se encontra dentro do recipiente. Repare o movimento do êmbolo da seringa. Como você viu, o ar aquecido movimentou a seringa, realizando um trabalho mecânico. Mas outra parte da energia ficou armazenada no ar do recipiente em forma de energia de movimento das moléculas, ou seja, energia cinética. A energia recebida pelo ar, sob a forma de calor, dividiu-se em duas. Uma parte realizou um trabalho mecânico, movimentando a seringa. Outra parte ficou armazenada internamente, como energia do movimento das moléculas do ar. Como aumentou a velocidade do movimento das moléculas, aumentou a energia cinética. Agora, vamos ver uma relação entre estas formas de energia. Q igual a tal mais ΔU, onde Q representa o calor, tal o trabalho, e ΔU representa a variação de energia interna. No caso de nossa experiência, o calor foi recebido pelo ar dentro do recipiente. Portanto, nós vamos considerar o calor recebido como sendo positivo. Houve realização de trabalho contra o meio, e por isso nós vamos considerar o trabalho também como sendo positivo. Ao mesmo tempo, o ar aumentou sua energia interna. Portanto, ΔU também será positivo. Esta relação entre trabalho, calor e variação da energia interna é conhecida como a primeira lei da termodinâmica. E essa lei vale também para materiais líquidos e sólidos. Aí está um exemplo. Uma parte do calor recebido está aumentando a energia interna da barra. A outra está realizando trabalho contra o meio, no caso o ar, e está empurrando o ponteiro. Vamos agora resolver um exercício. O exercício é o seguinte. Suponha que um recipiente provido de um pistão contenha gás e absorva 200 calorias sob a forma de energia térmica. Ao mesmo tempo que se expande, ele realiza um trabalho de 400 Joule. O problema pede o seguinte: calcule a variação da energia interna do gás. Bom, nós temos aqui então representado o recipiente com o gás, como vocês acabaram de ver. Nós temos essa relação, que Q é igual a tal mais ΔU. O calor fornecido é 200 calorias. E o trabalho realizado contra o meio é de 400 Joule. Nós queremos achar a variação da energia interna do gás. Desta relação nós conseguimos o seguinte, que ΔU, que é a variação da energia interna, vai ser igual a Q menos tal. Então você veja que o calor é dado aqui em calorias e o trabalho em Joule. Mas calor é forma de energia, como vocês sabem, e nós vamos transformar 200 calorias em Joule. Nós temos que cada uma caloria corresponde a 4,18 Joule. Portanto, 200 calorias corresponderá a 836 Joule. Muito bem, então o problema agora fica bem fácil. A variação da energia interna, ΔU, será igual o calor, que é 836 Joule, menos o trabalho realizado contra o meio,
que é 400 Joule. Então, daqui nós vamos ter que a variação da energia interna do gás é de 436 Joule. Muito bem. Agora acompanhe essa entrevista a respeito da aplicação e do desenvolvimento histórico das leis da termodinâmica. Professor Moscati, em que situações a aplicação das leis da termodinâmica pode ser útil? Como a termodinâmica trata das trocas de energia em sistemas e que sofrem transformações, e particularmente quando há trocas de calor, em todas as circunstâncias em que houver essas transformações, a termodinâmica pode ser aplicada. Poderia nos dar um exemplo de algum desses sistemas? Um exemplo importante são as máquinas térmicas, que são dispositivos capazes de transformar calor em trabalho. O nome de máquinas térmicas é o nome mais técnico dado a motores conhecidos, como o motor a gasolina, o motor diesel, o motor a vapor, a turbina a jato. Em todas essas máquinas existe a transformação de calor em trabalho, através, em geral, de um combustível, em que o calor armazenado, a energia armazenada no combustível é transformada em calor e finalmente em trabalho. Esse trabalho é utilizado ou para levantar objetos, ou para acelerar massas, ou outros processos quaisquer. Outras transformações importantes em que a termodinâmica tem aplicações importantes são nas reações químicas. Em algumas reações, as transformações estão associadas à liberação de calor. Outras só ocorrem em temperaturas elevadas. Em todas essas reações, ou no estudo delas, para a sua compreensão e previsão de resultados, é importante a aplicação da termodinâmica. Assim, por exemplo, numa refinaria de petróleo, ou numa fábrica de fertilizantes ou de plásticos, é muito importante para o seu projeto e para a sua operação uma compreensão profunda das leis da termodinâmica. Finalmente, nos processos que envolvem os seres vivos, particularmente no processo da transformação dos alimentos em trabalho muscular, que ocorrem nos animais, particularmente no homem, a aplicação da termodinâmica é muito importante. Assim, quando comemos um alimento que contém energia e finalmente realizamos trabalho muscular, os processos que ocorrem nos seres vivos envolvem a termodinâmica. Esses processos são talvez os sistemas mais complicados que são estudados pela termodinâmica e que ocupam os cientistas em trabalhos de pesquisa nos dias atuais. A invenção das máquinas térmicas foi consequência do desenvolvimento da termodinâmica como ciência? Não. As primeiras máquinas térmicas foram as máquinas a vapor que foram desenvolvidas antes de haver preocupação da ciência com a termodinâmica. E elas foram desenvolvidas por engenheiros e técnicos que, observando a força do vapor, inventaram essas máquinas. Posteriormente, depois do advento dessas máquinas, os cientistas, os físicos, desenvolveram a ciência da termodinâmica, que teve um papel importante para aumentar a eficiência dessas máquinas. Isto é, uma grande parte da energia contida no combustível não é transformada realmente em trabalho. E aumentar a eficiência significa aumentar a fração dessa energia que vai ser transformada em trabalho. Atualmente, os motores dos automóveis, aviões, locomotivas, transformam em trabalho apenas uma pequena fração da energia contida nos combustíveis. Uma percepção disso pode ser obtida, por exemplo, observando que todos esses motores liberam uma grande quantidade de calor. Por exemplo, os automóveis têm um radiador ou outro dispositivo para liberar esse calor gerado. Todo o calor dissipado representa uma razão de ineficiência. A termodinâmica permite compreender a razão dessas ineficiências. Entretanto, do ponto de vista técnico, é muito difícil aumentar a eficiência de motores a gasolina ou a combustíveis muito acima de aproximadamente 30%. Assim, essas máquinas
são relativamente ineficientes no aproveitamento da energia contida nos combustíveis. Entretanto, é muito difícil aumentar essa eficiência por razões técnicas. Agora, no fascículo, fazendo os exercícios, você poderá aprofundar estes conhecimentos. Mas, desde já, procure me responder. O ar pode ser um reservatório de energia? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.